Olá, tudo bom com você? Tudo na paz? Eu desejo que você esteja tendo um dia abençoado. Eu desejo que você esteja sentindo dentro de você a paz de Jesus que excede todo entendimento. O meu desejo para você é que as portas dos céus estejam abertas sobre a sua vida. Não importa aquilo que você está passando agora nesse momento. O que importa é que as promessas de Deus para a sua vida são reais. O que importa é que Deus te ama, Jesus te ama verdadeiramente. E Ele está pronto para te ter como filho. Ele está esperando a sua atitude e o seu posicionamento para que você verdadeiramente seja chamado de filho de Deus. Para você que não aceitou Jesus ainda, que não entregou sua vida para Jesus, basta que você chame Jesus para entrar na sua vida, que você diga a Ele que você é pecador, que você se arrepende dos seus pecados com o arrependimento genuíno e que você aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pela sua vida. A partir daí, Jesus vai começar uma transformação na sua vida, fazendo com que você seja chamado de filho de Deus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, basta que você aprenda cada vez mais a palavra de Deus, que você cultive cada vez mais um relacionamento íntimo com Deus e que você comece a viver e praticar a palavra de Deus na sua vida. Aonde você está, aonde você mora, na sua comunidade, que você passe a viver, a praticar aquilo que você escuta, aquilo que você lê, que a sua fé seja aumentada através da leitura, de ouvir a palavra de Deus. Bem, e que você seja verdadeiramente um filho de Deus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e sempre. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Hoje eu quero fazer para você uma pergunta que vem martelando na minha cabeça já tem um tempo, desde que eu ouvi uma pregação sobre esse tema. E essa pergunta vem martelando e fazendo com que eu reflita um pouco sobre essa questão. Eu quero ler com você, antes de te fazer a pergunta, eu quero ler com você dois textos. O primeiro texto está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 22. E a palavra de Deus ela nos diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Em outra versão, ela fala assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Não sei se você sabe, mas a palavra Maranata, ela significa ora vem, Senhor Jesus. É uma palavra que manifesta o desejo que nós temos de que Jesus volte logo. O outro texto que eu quero ler com você está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, onde nós lemos assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Em outra versão,
ele diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. A palavra Maranata, ela aparece 2 vezes só na Bíblia, nesses 2 textos que eu li com você. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você deseja verdadeiramente, ardentemente, com todo o desejo do seu coração, você deseja a volta, que a volta de Jesus seja rápida? Seja agora, nesses tempos? Você tem orado bastante para Jesus voltar? Isso tem feito eu pensar um pouco nesse tema, porque é lógico, nós somos crentes, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós buscamos caminhar com Deus, aprender da Sua palavra, obedecer os seus princípios e os seus mandamentos, obedecer aquilo que Jesus diz que nós temos que fazer e que viver. E nós desejamos estar com Jesus. Nós desejamos participar da vida eterna, do reino eterno. Nós desejamos ir morar na Nova Jerusalém, um lugar onde não haverá tristeza, onde não haverá dores, onde não haverá doenças, onde não haverá tribulações mais. É lógico que nós queremos ir para esse lugar. E se nós pensarmos só em nós mesmos, naquilo que é a nossa vontade, nós teríamos realmente pressa para que Jesus voltasse logo. Mas tem um texto na Bíblia onde o apóstolo Paulo fala que ele poderia, o desejo dele era ir logo para Deus, era estar logo com Deus, mas que ele precisava ainda terminar a obra que Deus tinha destinado a ele aqui na terra. O apóstolo Paulo, depois de plantar várias igrejas e escrever praticamente 13 livros do Novo Testamento e evangelizar os gentios, levar o evangelho aos gentios, ele fala isso, ele fala que o desejo do coração dele era estar logo com Deus, mas que ele precisava terminar a obra, né? Em outro trecho ele fala que para ele o morrer é lucro, viver é Cristo. Ele vive para Cristo. E se ele morresse era lucro, porque ele iria para estar com o Pai. Ele iria estar com Jesus. Então é lógico que se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos querer que Jesus volte logo. Nós vamos querer a volta de Jesus o quanto antes. Mas e quando nós pensamos naqueles que ainda não se converteram, ainda não entregaram a sua vida para Deus, para Jesus, ainda não aceitaram o sacrifício que Jesus fez por eles na cruz? Quando nós pensamos naqueles que ainda não tiveram, por incrível que pareça, ainda existe no nosso mundo de hoje pessoas que não tiveram a oportunidade de sequer ouvir falar de Jesus. Quando nós pensamos naqueles povos aonde no país deles pregar o evangelho é crime, é proibido. Portar uma Bíblia, estar com uma Bíblia é crime. É proibido. Aonde se você não negar a Jesus, você é morto. Quando nós pensamos naquelas pessoas, inclusive da nossa própria família,
que talvez já foram cristãos, já foram crentes e se afastaram do Evangelho, se afastaram de Deus. Se Jesus voltasse hoje, como ficaria a situação dessas pessoas? Será que quando nós paramos e oramos a Deus, oh Jesus, volta logo, Maranata, Jesus, volta Jesus, volta Jesus, será que isso não é um pouco de egoísmo da nossa parte? Como cristãos que são chamados a ir por todo o mundo pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinando-os em nome do Pai, ensinando-os e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que quando nós oramos veementemente aguardando a volta de Jesus, será que não é um pouco de egoísmo da nossa parte? E eu vou um pouco mais além. Quando você ora pedindo a volta rápida de Jesus, que Jesus volte logo, que você tenha o desejo da volta de Jesus o mais breve possível, qual o verdadeiro desejo do seu coração para essas coisas? Qual o verdadeiro objetivo que você tem em que Jesus volte logo? Nessa pregação que eu ouvi, que eu estou comentando com vocês, que é o motivo de eu meditar um pouco nesse assunto, o pastor ele dizia o seguinte: existem pessoas que estão vivendo uma vida, eles são cristãos, serão salvos, pelo menos se Jesus voltasse hoje, eles estariam salvos, eles iriam para o céu. São cristãos exemplares, servem na igreja, servem seus irmãos, são piedosos, mas eles vivem uma vida tão apertada, com tanta tribulação, com tanta luta, que muitas vezes eles oram a Jesus, volta logo. A vida aqui está muito difícil. Volta logo. E aí, a volta de Jesus acaba sendo uma saída para que o sofrimento e as tribulações que essa pessoa passa aqui nesse mundo, elas terminem. Isso acaba dividindo a verdadeira razão de nós queremos que Jesus volte logo. Porque o único objetivo, a única razão que deve encher o nosso coração quando nós oramos para Jesus voltar logo é que nós possamos morar na Nova Jerusalém. É que nós possamos de uma vez por todas ter a certeza da nossa salvação. Nós possamos de uma vez por todas ter o nosso corpo glorificado e ter a certeza de que o pecado não vai mais nos dominar. Ele não vai mais nos incomodar. É ter a certeza de que nós vamos morar com Jesus. Imagina você morar numa cidade onde você vai poder caminhar pelas ruas e encontrar Jesus. Bater um papo com Jesus, com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com João, Tiago. Bater um papo com Abraão, com Isaac, com Jacó. Saber realmente como é que foi lá a luta dele lá no Val de Jaboque, né, Jacó, quando ele mudou o nome de Jacó para Israel. Como é que foi a luta dele com o anjo? Eu, pelo menos, tenho vontade dessas coisas. Eu tenho muita vontade de quando chegar na Nova Jerusalém, na eternidade, poder perguntar algumas coisas para esses personagens bíblicos. Imagina você poder sentar e conversar pessoalmente com Salomão,
Isso seria uma bênção. Mas e como fica aqueles que não serão salvos? Às vezes, pessoas até da nossa própria família. É por isso que eu medito muito nessa questão de entender dentro do meu coração qual a verdadeira razão, o que realmente me motiva a orar. Venha logo, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Sabe, nós precisamos entender que nós temos um chamado nesse mundo. O primeiro chamado que nós temos nesse mundo é aquele que Jesus deixou para nós, a grande comissão. Todos nós somos chamados a pregar o evangelho para aquelas pessoas que nos rodeiam, para aquelas pessoas que estão próximos a nós, que fazem parte do nosso dia a dia. E ainda tem os ministérios que Deus coloca sobre nós e nos chama. Alguns para serem pregadores, outros para serem missionários, outros para serem pastores. Mas todos nós temos uma obra e nós precisamos completá-la. O apóstolo Paulo, antes de morrer, ele fala de uma forma muito bacana que ele completou a carreira, ele alcançou a fé, ele correu a corrida da vida e foi vitorioso, recebeu a coroa da vitória. E é muito importante que cada um de nós possamos chegar no dia da nossa morte ou na volta de Jesus e podermos proclamar a mesma coisa. Combati o bom combate, corri a corrida da fé, guardei a fé e sou vitorioso, estou vitorioso. Então nós precisamos entender que querer a volta de Jesus é uma bênção. É muito bom querer a volta de Jesus, mas também é muito bom viver nesse mundo, fazendo a obra de Jesus, sendo testemunha daquilo que Deus faz na nossa vida, testemunhando às outras pessoas da glória, da graça, da bênção que é servir a esse Deus. Viver aqui, apesar das tribulações, das dificuldades, das doenças, das coisas que nós passamos, desemprego, escassez de algumas coisas, viver nesse mundo é muito bom. É muito bom. Estar com a nossa família, com os nossos filhos, poder proclamar a palavra de Deus, poder nos assentar, pelo menos aqui no Brasil, onde nós temos certeza que ainda podemos nos assentar, ler a palavra de Deus, conversar sobre as coisas de Deus, irmos à igreja, cultuar o Senhor, ou mesmo através de um culto da igreja virtual, pela internet, podermos cultuar a Deus livremente. Viver nesse mundo é muito bom. E nós não podemos, de forma alguma, querer a volta de Jesus como sendo uma fuga dos problemas que nós temos aqui na Terra. Nós vamos estar nos enganando. Nós vamos estar, de uma certa forma, corrompendo em parte o motivo pelo qual nós teríamos que desejar a volta de Jesus.
E eu queria desafiar você nesse momento, a que você medite no seu coração, na sua mente, no seu espírito, se você realmente ora e almeja a volta de Jesus. Com certeza vai almejar e vai desejar, mas qual é o verdadeiro motivo que te leva a querer a volta de Jesus agora, de imediato, o mais rápido possível? Nós temos que entender que o tempo de Deus é perfeito. A vontade de Deus é maravilhosa. Tudo que Deus faz é no seu tempo certo. E se Jesus não voltou ainda, é porque não é chegado o tempo. Imagina quantas pessoas que se perderão a partir do momento que Jesus voltar. Quantas pessoas não estão preparadas para subir, para serem arrebatadas, para ir para o céu com Jesus? Sabe, eu tenho uma visão própria minha, não foi dada por Deus nem nada, mas é uma visão minha de como será o dia do juízo final. Quando nós vamos nos achegar diante do grande trono branco. E ali vai ser mostrado tudo aquilo que nós fizemos, a nossa vida vai passar como se fosse um filme. Os livros serão abertos, que nós fizemos de bom, que nós fizemos de ruim, que o nosso nome está no livro da vida. Essas coisas que a Bíblia já nos diz e que nós temos certeza de que vão acontecer porque estão escritas na Bíblia. Mas existem algumas coisas que não estão descritas ali. E eu acredito que no dia do juízo final, nós vamos ver Deus tendo dois tipos de atitude. Dois tipos de sentimento. Eu acredito nisso, tá? Isso não é com uma coisa minha. Eu acredito que nós vamos ver Deus extremamente alegre, extremamente contente, feliz, porque Ele estará vendo os seus filhos chegarem para morar com Ele eternamente. Aqueles que foram salvos estarão vestidos com vestes brancas. Aqueles para quem o cordeiro, o leão da tribo, o leão de Judá, ele vai dizer assim: vinde a mim, vós, servos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. E Deus estará muito contente, muito feliz, com um sorriso muito grande no rosto. Por outro lado, nós vamos ver Deus chorando muito, com uma tristeza muito grande no seu coração, porque ele vai ver uma fila de filhos que estarão seguindo para o inferno. Porque não aceitaram a palavra de Deus, porque não aceitaram o sacrifício que Jesus fez na cruz por eles e pelo pecado deles. Então, isso volto a dizer, é uma visão minha, é uma coisa minha. Eu acredito que nós vamos ver essas duas atitudes de Deus no dia do juízo final. Muita alegria por ver os seus filhos amados chegando para morar com Ele na Cidade Santa, e muita tristeza por ver tantos que foram criados por Ele para viver uma vida santa, para viver uma vida eterna com Ele, mas que rejeitaram aquilo que Jesus fez por eles
e por causa disso eles irão caminhar para a morte eterna. Qual o verdadeiro motivo pelo qual você deseja que Jesus volte logo? Qual o verdadeiro motivo está no seu coração para que você realmente deseje que Jesus volte logo? Pense nisso. Pense nisso. Cumpra a sua grande comissão. Cumpra a obra que Deus te deu. Tente construir uma intimidade cada vez maior com Deus, para que a sua vida não seja tão difícil, para que você tenha mais prazeres do que aborrecimentos. Sinta prazer nessa vida. Seja agradecido por essa vida. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus me deu hoje para trazer para vocês. E eu espero que ela toque o seu coração. A você que não entregou sua vida para Jesus ainda, que ela toque o seu coração para que você faça a decisão para viver uma vida ao lado de Jesus. Para você que já entregou a sua vida para Jesus, que você busque uma intimidade maior com Deus. Uma vida mais santa, uma vida mais apegada e achegada às coisas de Deus. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre todas as pessoas que você ama e que te rodeiam. É o que eu desejo em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Você vai nos ajudar muito a continuar mandando essa mensagem para todas as pessoas que precisam ouvi-la. Em nome de Jesus, seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, esse vídeo, poste ele nas suas redes sociais, envie ele para todos os seus contatos, WhatsApp, Telegram, aonde você estiver. Permita que outras pessoas ouçam essa palavra. Amém? Fique com Deus. Que Deus te abençoe ricamente e grandemente. Que as portas e as janelas dos céus estejam abertas sobre você. É o que eu desejo em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.